E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Começando mais uma edição do TC News. Se você perdeu o nosso programa piloto, dá uma olhada no card aí para conferir a primeira edição, entender mais ou menos a dinâmica. Hoje a gente vai focar nas atualizações ali da situação da Venezuela para deixar você o mais informado possível sobre esse assunto. E vamos começar dando uma relembrada em todos os indícios de fraude. O Guilherme Kilter já fez um bom trabalho compilando os primeiros indícios que apareceram na internet. Ele começou explicando como funciona o sistema eleitoral por lá, né? Na Venezuela, a urna eletrônica emite um recibo em papel com o candidato escolhido, que é depositado em uma urna física, que é basicamente o que a gente queria que tivesse aqui no Brasil, né? O comprovante impresso, que serviria para que você pudesse auditar o resultado das eleições. Aí talvez você se pergunte, bom, mas eles têm isso por lá e mesmo assim parece que as eleições foram fraudadas do mesmo jeito, então não serve para nada? Não exatamente. Na verdade, a gente só tem tantas evidências, tantas provas, basicamente, de que as eleições da Venezuela foram fraudadas porque lá eles têm o comprovante impresso. Ou seja, além de tudo, o caso da Venezuela é uma demonstração de por que o Brasil precisa de um sistema impresso de voto também. Precisamos do voto em papelzinho, porque é um voto que você pelo menos tem como auditar depois. É algo que dificulta a fraude numa eleição, porque não basta você fraudar o sistema eletrônico da urna, você tem que dar um jeito de fraudar as atas também. E já vamos ver, né, o que está rolando na Venezuela. Então os votos são somados e cada centro eleitoral emite uma ata eleitoral. E esse processo é acompanhado por várias testemunhas. E como a gente sabe, eles tiveram falhas no processo, né? Todas as atas que foram divulgadas mostraram uma vitória esmagadora do candidato da oposição, Edmundo Gonzalez. Depois, as atas devem ser enviadas ao Conselho Nacional Eleitoral, o CNE, o que não ocorreu em muitos dos 15 mil centros de votação. Aí, a Maria Corina, que basicamente é a principal articuladora da oposição ao Maduro lá na Venezuela, falou que foi fraudada. Eu não vou ficar muito aqui porque a gente vai ver mais declarações dela mais adiante. Isso aqui foi uma das coisas que mais chamou a atenção no primeiro momento, né? O resultado inconsistente, porque quando eles foram oficialmente divulgados pelo CNE na Venezuela, a soma total dos votos dava 132%. E além disso, 8 partidos teriam ficado com o mesmo percentual, 4,6%. E a conta não fecha. É óbvio que algum idiota aqui não entendeu a informação que veio lá de cima. Com certeza chegou no ouvido de alguém lá, ó, coloca 51,2% pro Maduro, 44,2% pro Edmundo Gonzalez e coloca 4,6% pro resto. Aí o imbecil entendeu que era 4,6% para cada um dos outros partidos e não dividido entre os outros. Porque se tivesse sido só 4,6%, aí teria fechado em 100%, tranquilo. Mas como teve vários 4,6%, no fim totalizou 132%. Além disso, também teve o erro interno da equipe, porque um chavista encarregado da contagem publicou uma selfie no centro de informática, revelando inadvertidamente em todas as telas a retumbante derrota de Nicolás Maduro em vários estados. Inclusive estados que eram importantes, que teoricamente eram estados onde o Maduro teria mais vantagem. Essa foto despretensiosa do cara mostrou ali que, pô, olha só, o Maduro, que é o pedacinho ali em vermelho, tava tomando um pau em todas as contagens, em todos os levantamentos. Tem alguns que, cara, é quase 100% dos votos para a oposição. Aí teve também a falta de reconhecimento internacional. Quais foram os países que aceitaram o resultado? China, Rússia, Bolívia, Cuba e Honduras. Que surpresa, né? Um monte de outras ditaduras de extrema esquerda. Países que não aceitaram o resultado: Colômbia, Chile, Uruguai, Argentina, Costa Rica, Guatemala, Peru, Espanha, Estados Unidos e Reino Unido. Ou seja, democracias bem mais relevantes. Note que o Brasil ainda não tá aqui, né? Já vamos ver mais sobre isso. Depois eles falaram que isso aqui foi um erro da televisão, né? Da transmissão e não da divulgação oficial do CNE da Venezuela. Você acredita nisso se quiser. E aqui, ó, segundo a oposição, esse seria o resultado real da eleição. Esses números flutuaram muito. A gente consegue ver aqui que eles acham que venceram com 80% dos votos. A oposição conseguiu ter acesso às atas, né? Em alguns momentos. Mas várias coisas foram utilizadas para demonstrar a fraude na Venezuela. Vamos começar com essa aqui divulgada pelo Estadão. Olha só. Modelo matemático independente confirma vitória da oposição na Venezuela. Estimativa feita com base em atas eleitorais fotografadas em centros de votação pré-determinados
dá a vitória de 66% da oposição contra 31% de Nicolás Maduro. Nesse caso, eles conseguem avaliar só as atas que eles tiveram acesso através das fotografias, mas esses levantamentos indicam que, mesmo com um número limitado, você já tem uma quantidade relevante para determinar que sim, Nicolás Maduro perdeu as eleições, mesmo que não exatamente por essa margem. A questão é, ele não foi reeleito, como tá tentando emplacar por aí. Uma outra agência também fez contagem, e mostrou o González com 500 mil de votos a mais do que o Maduro. Essa agência, que é a Associated Press, conferiu 79% das atas de votação. E o candidato da oposição obteve 6,9 milhões de votos contra 3,1 do ditador. Uma outra checagem também indica a veracidade de atas eleitorais da oposição na Venezuela. Então essas atas que foram fotografadas, que foram disponibilizadas pela oposição, que rodaram a internet, hoje em dia foram completamente divulgadas, então deixaram com que todos pudessem ter acesso às atas que confirmariam a derrota do Nicolás Maduro, elas foram checadas e a veracidade delas foi confirmada. O regime do país e a oposição trocam acusações sobre a autenticidade dos documentos. Então, obviamente, o Maduro fala que são falsos, mas até então todas as agências de checagem, todas as pesquisas feitas em cima desses documentos confirmam que Maduro perdeu e que essas atas são legítimas. Diante de tudo isso, os Estados Unidos exigiram uma recontagem dos votos nas eleições da Venezuela, porque já estava óbvio que tinha coisa errada ali, né? O Milei e o Boric não reconheceram as eleições na Venezuela. A gente já tinha visto isso na primeira thread que apareceu aqui no vídeo, mas agora mostrando aqui para vocês direto do Terra. E o Wall Street Journal, um grande jornal dos Estados Unidos, deu espaço para que a Maria Corina escrevesse, e o texto foi publicado com a seguinte manchete: posso provar que Maduro foi derrotado. Os venezuelanos estão prontos para se livrar da ditadura. A comunidade internacional nos apoiará? Bom, boa parte da comunidade internacional realmente está tentando apoiar a oposição. Aqui a gente vai ver mais sobre essas atas. São basicamente as provas que a Maria Corina tem, né, para demonstrar que o Edmundo González foi o real vencedor dessas eleições. Além disso, a mesma Maria Corina também disse que ela está escondida e que está temendo por sua vida. E eu tenho certeza que isso não é um exagero. Isso foi algo que ela também escreveu no seu artigo ao Wall Street Journal. A gente sabe que ditaduras de extrema esquerda ao redor do mundo têm esse péssimo hábito de sumir com opositores, né? Quando eles acabam sendo inconvenientes demais, né? E não tem a menor dúvida de que o Maduro tá desejando a cabeça da Maria Corina numa bandeja nesse momento. Um jornalista venezuelano também denunciou que a ditadura de Maduro está fabricando atas da eleição. Todo mundo já estava desconfiando, porque o Maduro ficou falando que não, vou apresentar as atas sim, é só esperar que a gente vai apresentar as atas, e foi enrolando. Por que estava demorando tanto para apresentar essas atas que provariam a sua vitória? Todo mundo especulava que eles estavam tentando fabricar as atas. Estavam tentando fraudar as atas para confirmar o que apareceu lá, né, no sistema eletrônico. Repetindo mais uma vez, a existência das atas que permitem a auditoria dessas eleições são justamente o empecilho na narrativa do ditador venezuelano de que ele foi o verdadeiro vencedor dessas eleições. E Genaro Bravo, não sei como pronuncia, mas enfim, ele concedeu uma entrevista ao programa Oeste Sem Filtro na quarta-feira, dia 31 de julho. E aí foi quando ele falou, né, que o Maduro estava fabricando essas atas. Além disso, essa parte ela é quase hilária, tá? O Maduro acusou o Elon Musk de orquestrar ataque hacker contra o sistema eleitoral da Venezuela. Por mais que eu tenha lido isso na Gazeta do Povo, parte de mim teve dificuldade de acreditar que ele chegou nesse ponto. De culpar o Elon Musk pela demora na apresentação das atas, porque afinal o sistema deles foi hackeado. E quem orquestrou o ataque foi o Elon Musk. E aqui tem um vídeo desse idiota aqui, o parça do Lula, falando exatamente essa bobagem. Ó, não é fake, The Investor. Maduro afirma que Elon Musk hackeou o sistema eleitoral venezuelano, impossibilitando a divulgação das atas. Não é fake. Difícil acreditar, mas aconteceu. Propuesto y decidido crear una comisión especial para evaluar con asesoría rusa y china el sistema de bioseguridad del país que está siendo atacado y en especial el ataque que ha creado severos daños en el sistema de comunicación del CNE. El Poder Electoral informará al país, pero ya se ha pedido la asesoría
porque los ataques, estoy seguro, dirigidos por el poder de Elon Musk. Agora você ouviu diretamente da boca desse ditador cretino aqui, ele realmente... Olha, a esquerda é inacreditável, cara. Quando a gente pensa que já viu de tudo. E o pior, ele ainda chamou o Elon Musk por uma briga. Eu juro que eu não tô mentindo. Talvez você já tenha visto essa altura do campeonato, né? Mas sim, o Maduro ainda chamou o Elon Musk pra sair na mão. E é claro que o Elon Musk aceitou, né? O Elon Musk também não é de correr, ele já tinha aceitado sair na mão com o Mark Zuckerberg. No fim das contas, parece que deu uma miguelada. Contra o Zuckerberg, acho que o pessoal estava apostando que provavelmente o Zuckerberg levaria melhor, porque estava mais em forma, estava se exercitando, é mais jovem. Agora, o Elon Musk saindo na mão contra o Maduro, eu já consigo acreditar que o Elon Musk pode até se sair melhor, viu? Adoraria ver o Elon Musk dando um murro na cara daquele ditador safado. E, inclusive, o Elon Musk também fez isso aqui, né? Ele lembrou que os Estados Unidos prometeram pagar 15 milhões de dólares a quem ajudasse a capturar o Nicolás Maduro. Então essa luta provavelmente não vai acontecer, né? Porque se eles chegassem muito perto um do outro, acho que o Maduro acabaria sendo capturado. Mas ele não parou por aí, olha só. Musk critica Kamala Harris por apoiar a vitória de Maduro. O risco disso é muito real. Os Estados Unidos não apoiaram, ok? Mas a Kamala Harris disse o seguinte, ó. A vice-presidente dos Estados Unidos afirmou que o seu país apoia o povo da Venezuela que expressou a sua voz na eleição, como que acreditando no resultado fraudado da eleição que dava a vitória de Maduro. E nessa hora também você percebe como a esquerda a americana, ela é especialmente estúpida, né? Porque eles apoiam ditadores maníacos que são anti-americanos. Assim como eles apoiaram o imbecil do Lula aqui no Brasil, que odeia os Estados Unidos e que é um apoiador da China. É a mesma coisa. O Maduro tá assim, ó, com a China, tá pedindo ajuda pra China, pra Rússia, e a Kamala Harris, essa imbecil, endossando a eleição fraudada do cara. Bom, mais um tiro no pé, né? E o Elon Musk fez questão de evidenciar isso, falando sobre como é perigoso. Você imagina votar numa candidata à presidência dos Estados Unidos apoiadora de um ditador que todo mundo sabe que é um ditador como Maduro. Imagina uma população ser idiota o bastante para votar num presidente que seja aliado de ditadores? Você já pensou que loucura? Uma nação votar em alguém assim? Ah, tem que ser muito idiota, né? Nossa, difícil. Inclusive, já já a gente vê a posição do Brasil nessa história. Mas antes, o Edmundo Gonzalez proclamou-se o novo presidente da Venezuela e exigiu o cargo. Candidato oposicionista do chavismo publicou um comunicado no qual pediu ainda aos militares que respeitem o resultado das eleições. Então ele tá tentando, tá lá, né, se proclamando vitorioso. As provas estão do lado dele. E não só as provas, olha só. Os Estados Unidos reconhecem Gonzalez como vencedor da eleição na Venezuela. A Kamala Harris pode até estar falando bobagem, mas a posição oficial dos Estados Unidos é essa. Então, no momento, eles pediram a recontagem, né, dos votos venezuelanos, não reconheceram Maduro e, pelo contrário, Gonzalez se proclamou presidente, os Estados Unidos foram lá e reconheceram. Além disso, o secretário-geral da OEA, que é a Organização dos Estados Americanos, pediu que Maduro aceite a derrota e abra caminho para a democracia. Assim, você tá vendo que tem mobilização de vários órgãos, várias instituições, mas chega a ser engraçado, né? A ingenuidade, tipo, pedir para um ditador, ó, ditador Maduro, por favor, será que você pode abrir mão do poder e deixar que o seu país siga pelo caminho da democracia? Você já foi ditador por tanto tempo, não tá bom já? Aceita a derrota, vai lá, vai viver tua vida, tá de boa, deixa a Venezuela ser democrática um pouquinho, por favor. Não costuma ser assim que funciona, infelizmente, né? Por isso que a gente precisa lutar contra a ditadura antes que ela seja implementada, né? E aqui no Brasil, a gente já tá, ó, na corda bamba, no limite de fazer alguma coisa. Bom, a Organização dos Estados Americanos também vai pedir a prisão de Maduro ao Tribunal Internacional. Então eles não ficaram só no discursinho, agora estão se posicionando de uma maneira mais forte, mais contundente contra o Maduro, né? E beleza, então a gente viu aqui a posição da Argentina, dos Estados Unidos, da Organização dos Estados Americanos. Mas e o Brasil nessa história? Bom, o Brasil se abstém e com isso a OEA, né, a Organização dos Estados Americanos, rejeita a resolução que ampliava a pressão sobre a Venezuela. E o Brasil foi importante, tá? Foi decisivo. O fato do Brasil ter se isentado da responsabilidade facilitou as coisas pro lado do Maduro. E será que foi só coincidência? Será que, não, é só porque o Brasil se mantém neutro? É óbvio que não. Isso porque o PT reconhece a vitória de Maduro e cita jornada democrática e soberana. O partido de Lula pede que o presidente da Venezuela reeleito continue o diálogo com a oposição. E a eleição do Maduro não foi contestada. O Dirceu também, ó, mais um petista parabenizando Maduro e dizendo que o sistema eleitoral da Venezuela é seguro e inviolável.
que nem o nosso, né? Tá o mundo inteiro vendo mesmo. Petista ainda ressalta que a eleição no país bolivariano conta com o voto impresso. Mas aqui pro Brasil ele não quer o voto impresso. Ou quer? O voto impresso tá dando muito problema por lá, né? Melhor deixar sem. Cara, se não tivesse voto impresso na Venezuela, tinha basicamente acabado já. Maduro só tava reeleito mesmo e quase que não tinha possibilidade de contestar isso. E o Lula, claro, minimiza suspeitas sobre a vitória do Maduro na Venezuela e fala que não teve nada de anormal. Não, nada de anormal, tá tranquilo, tá suave. Um cara venceu, o outro lado tá contestando, mas é isso aí. Olha só, ele diz estar convencido que o processo eleitoral na Venezuela foi normal e tranquilo. E é normal que tenha uma briga. Como se resolve essa briga? Apresentando a ata. Se a ata tiver dúvida entre a oposição e a situação, a oposição entra com o recurso e vai entrar na justiça o processo. E aí vai ter uma decisão que a gente tem que acatar. Certamente ele disse isso sabendo, né, que o Maduro já estava articulando para conseguir forjar suas atas para continuar no poder de forma totalmente não democrática. Mas o Lula era o candidato da democracia. Vocês lembram desse tempo em que o Lula era o candidato da democracia no Brasil? Vocês lembram, né? Não faz tanto tempo assim. Dizem que o brasileiro tem memória curta, mas a internet está impedindo que a gente continue esquecendo das coisas tão fácil. Só que a esquerda deu uma rachada por causa disso, porque tem muita gente falando que não faz sentido o PT continuar apoiando um cara que é obviamente um ditador. E começaram até a chamar o Maduro de bolsonarista. Eu já fiz vídeo específico sobre isso, por isso que eu não separei para as nossas matérias de hoje. Mas vocês viram, a extrema imprensa falou que o Maduro estava com discurso bolsonarista, falou que o Maduro na verdade era um conservador, que não tinha nada de esquerda. Cara, umas coisas patéticas nesse nível. Só que, eu nem preciso ficar provando para vocês que a Venezuela é de extrema esquerda, né? Não é por um acaso que o Lula e o Maduro são aliados. Mas tem caroço nesse angu, a gente já chega lá também. Porém, a gente ainda tem que ver que um chanceler venezuelano agradeceu ao apoio do PT, porque sim, o PT está apoiando o ditador. O PT sempre apoiou ditaduras de esquerda, sempre. Mas tem quem diga que ele é democrático, o PT é democrático, em nome da democracia, que o Lula é a favor da democracia. Como é que pode um partido que historicamente tem alianças, parcerias e faz apoio e dá dinheiro para ditadores ao redor do mundo ser chamado de democrático? É só nessa loucura que é a extrema imprensa e a esquerda brasileira, né, cara? E tem mais, ó. Foro de São Paulo, do qual o Brasil faz parte, dá parabéns ao Maduro. Por que será? A aliança de um bando de ditadores de esquerda que quer implementar ditaduras de esquerda em toda a América Latina, onde o Brasil faz parte e o Lula é um dos principais líderes, foi lá e deu apoio a mais um ditador de extrema esquerda se mantendo no poder. Mas esses são os democráticos, segundo a nossa extrema imprensa. Ai, olha, é difícil, não, porque antidemocrático é a velhinha que gritou, tem que pegar o Xandão. É a cabeleireira que escreveu perdeu o mané de batom numa estátua, que jogou água lá e limpou e saiu. Esses são os antidemocráticos do Brasil. Não a droga do Lula que tá mais uma vez apoiando um ditador, um amigo dele. Não, e detalhe, né, que a extrema esquerda, ela frauda eleições no mundo inteiro, né? E especialmente aqui na América Latina. E especialmente os amiguinhos do Lula. E muitas vezes com praticamente o mesmo sistema. Mas na democracia relativa brasileira que a gente vive, a gente tem que achar que o Brasil é uma exceção, né? Beleza, vamos ver então. Lula não fará nada que a China e a Rússia não queiram. No caso da Venezuela, né? Diz um ex-chanceler, ministro das Relações Exteriores do Bolsonaro. É óbvio, né? Com o Lula no poder, o Brasil é aliado da China, da Rússia, da Venezuela, de Cuba, de várias ditaduras ao redor do mundo em nome da democracia. Somos inimigos dos Estados Unidos, a gente vai na contramão das democracias mais consolidadas do mundo. Olha, é impossível você ser de esquerda sem ser retardado, não tem como. Se você não é retardado, você é muito desonesto e canalha e tá ganhando alguma coisa com isso. Porque se você pensa se você tem um pouquinho de senso crítico, não tem como você olhar pra tudo isso e não perceber que você tá do lado errado, cara. Você é de esquerda, você tá do lado errado. Mas vamos continuar, ó. Falas de Lula são muito pró-Maduro, diz ex-embaixador da Venezuela. É desse lado que você tá, querido petista. Você que fez o L, você não é da democracia. Você tá do lado dos ditadores, tá legal? E eu sei que você sabe disso. Você só é canalha demais pra admitir. Ou burro demais, né? E teve uma conversa, o que Maduro quer conversar com o Lula. O Maduro estava programando uma conversa com o Lula. Por que o Maduro quer conversar com o nosso presidente, esse ditador safado, no meio de um esquema de fraude escancarado que o mundo inteiro tá vendo? Quer trocar ideia com o nosso presidente. Olha do lado de quem que a gente tá. Como é que você não fica enojado enquanto brasileiro? Vamos encerrar com isso aqui, ó. Mais uma vez, colunista do Wall Street Journal lançou a matéria que diz: Lula auxilia o roubo de Maduro. Líder esquerdista do Brasil oferece apoio político crucial ao ditador da Venezuela e está do lado errado da história, afirma Mary Anastasia O'Grady. E é o seguinte, tá? Essa aliança dos dois
é bem pior do que a gente imagina. Porque dizem as más línguas que se o Maduro cair, se o Maduro sair do poder, não só ele pode ser preso e todos os esquemas da Venezuela podem acabar sendo expostos para o mundo, como ele próprio pode querer levar algumas cabeças aí junto com ele. Por isso que ele vai cobrar o apoio de todas essas figuras que estão intimamente ligadas com ele ao redor do mundo. E é óbvio que o Brasil também está no meio dessa história. E a gente sabe que também tem o narcotráfico da América Latina envolvido na equação. Essa é mais uma aliança que você, esquerdista idiota, acaba fazendo sem nem se dar conta. Você se alia assim com os criminosos, não só os ditadores, mas também os narcotraficantes. Porque na América Latina a gente é cheio de narcoditaduras. E são essas ditaduras financiadas pelo narcotráfico e que, obviamente, fazem vista grossa e são realmente aliados, né, dos narcotraficantes. O que significa, muito provável, aí assim, talvez você possa imaginar que muito dinheiro que veio lá de uma fonte estranha, assim, meio ilícita, pode ter pingado na conta de quem não quer que o mundo inteiro acabe descobrindo. Porque até então a gente acha, a gente vê declarações, né, acusações, mas que é difícil você realmente provar algo contra uma ditadura que monopoliza absolutamente tudo no seu país. Mas e se o Maduro cair? O que será que pode ser exposto junto com ele? Fica a dúvida e a reflexão. O que o Maduro queria conversar com o Lula? Por que o Lula continua apoiando esse cara que até a esquerda já está soltando a mão? Por que o Lula está sacrificando o capital político para continuar aliado a ditadores reconhecidos no mundo inteiro? Por quê? Não sei. Se quiser arriscar um palpite aí nos comentários, fique à vontade. Muito obrigado pela sua audiência. Se inscreve no canal para continuar sendo atualizado. O novo quadro do TC News, eu quero trazer resumos semanais de notícias para vocês. Então, por isso também é muito importante deixar o seu feedback sobre o programa para que a gente possa saber como organizar. É isso, meus queridos. Valeu pela audiência e até o próximo vídeo.